Começando, então, mais um encontro no nosso grupo de estudos, dando sequência ao que nós estávamos no nosso planejamento, né? Só para, antes de nós voltarmos ao nosso texto lá da Wendy Brown, como nós havíamos já comentado na semana passada, né? Então, nós temos uma alteração no nosso cronograma. Semana que vem nós não temos encontro, né? Nosso cronograma havia previsto essa pausa, eu tenho um compromisso profissional que vai viabilizar, uma reunião que vai inviabilizar o encontro semana que vem. Então, na outra semana, no dia 19 de maio, portanto, nós teremos, ao invés de dar sequência ao texto da Wendy Brown, nós teremos encontro com a professora Verônica, que vai trabalhar nessa questão de responsabilização empresarial no âmbito dos direitos humanos. Então, como a gente havia comentado, vamos ouvi-la, né? É um tema bem importante, interessante, para a gente ter uma diversidade também, uma diversificação dos nossos estudos aqui do semestre. Então, para nós ganharmos tempo aqui, eu vou projetar aqui na mesma temática que nós fizemos semana passada, né? Então, eu vou projetar aquele resumo que eu havia feito para a gente ir fazendo uma leitura escorreta e comentada sobre o texto da Wendy Brown. Semana passada, nós analisamos em linhas gerais o que diz o texto e fizemos análise da introdução, se não me engano, né? Nós não entramos no capítulo 1º. É isso, né? Então, nós vimos que, em linhas gerais, o que o texto quer dizer, só para retomar um pouquinho aqui, já vou projetar aqui, mas já para nós fazermos uma breve recapitulação. Em linhas gerais, esse livro vai tentar articular como a dimensão teórica do neoliberalismo tem como ponto primordial uma reprogramação do liberalismo, no sentido de entender que o liberalismo, a democracia liberal, ela acaba se tornando muito problemática em termos de gerenciamento do Estado, e, por sua vez, em virtude desse motivo, dessa complicação que envolve a atuação social do Estado, ela visa desdemocratizar as democracias, né? Então, o ponto dela é como as análises em geral dos movimentos críticos ao neoliberalismo, elas acabam atuando em paralelo. Primeiro analisam como esse ímpeto neoliberal acaba se sustentando a partir da ideia de uma teoria econômica que visa retirar cada vez mais do Estado as suas iniciativas no âmbito social, a partir de fragilização de legislações trabalhistas, fragilizações de sindicatos, tornando cada vez mais enxuta a atividade do Estado no âmbito social. E, para muitos, segundo a Wendy Brown, os intelectuais de esquerda, os intelectuais críticos ao neoliberalismo, eles acabam fazendo uma análise em paralelo do quanto essa dimensão economicista das funções de gestão do Estado acabaram sendo, como os conservadores, né, e as perspectivas mais conservadoras e autoritárias pegaram carona nesse neoliberalismo. O que ela vai tentar sustentar é que, na verdade, dentro da teoria neoliberal, dos principais teóricos neoliberais, já estão presentes lá elementos que sugerem essa vertente autoritária e conservadora que nós estamos vendo nas democracias contemporâneas, principalmente agora, na segunda década do século XXI, né? Ou seja, de 2010 para cá, e mais intensificando-se a partir das eleições de Donald Trump, que as repercussões que nós temos aí nos últimos 5 anos, né? Então, ela vai tentar articular como existe uma similitude, existe uma potencialidade de correspondência de vermos no âmbito teórico muito em que pese ela coloque que, por mais que esteja perceptível no âmbito teórico do neoliberalismo essa dimensão mais autoritária, ela acabou reverberando de uma forma na prática, não exatamente como os intelectuais neoliberais pressupunham, né? Então, vamos analisar agora o primeiro capítulo. A introdução é bastante longa, extensa, e nós analisamos semana passada, né? Então, nesse primeiro capítulo, o que ela vai colocar, né? Esse capítulo que chama-se
a sociedade deve ser desmantelada. O que nós vimos? Então, que aqui, por mais que o texto não seja simples, né, eu acho que aqui eu consegui, no nosso debate, aqui consegui esclarecer algumas medidas suficientemente para que vocês pudessem realizar a leitura do texto e ter mais um esclarecimento, né? Então, os 3 primeiros capítulos e a introdução são os mais importantes do livro. Então, nesse capítulo, a sociedade deve ser desmantelada. Como é que ela vai trabalhar, né? Então, ela vai trabalhar aqui, no início do capítulo, ela vai colocar para quem leu e para quem não leu, né? Que a ideia de democracia, a palavra grega democracia, né? Demos, mais kratos, demos, que significa povo, né? A população em geral, mais kratos, que significa poder, né? Povo no poder. Ela, tanto lá na dimensão antiga, lá quando os atenienses pensaram na ideia de uma democracia, nós vimos isso no primeiro dia de aula, né? Nós nos orgulhamos muito, nós ocidentais, com essa invenção chamada democracia, aquela frase do Churchill, é o pior governo de todos, retirando todos os outros, mas a ideia, por mais que nós saibamos lá que a democracia, ela surge lá, do ponto de vista prático, Solon, Péricles e Clístenes, e também no ponto de vista teórico, o primeiro teórico da democracia, Aristóteles, por mais que nós saibamos que ela, mesmo falando em povo no poder, ela se tratava de cidadãos, né? E os cidadãos eram homens atenienses, maiores de idade, proprietários, excluídos estrangeiros, mulheres, pequenos artesãos, etc. Mas mesmo assim, então, vai se estender a ideia de democracia do ponto de vista da generalidade do povo só muitos e muitos séculos depois, lá no século XVIII, XIX, fundamentalmente, mas ela vai dizer que a ideia de democracia, na antiguidade, ela tem como base a ideia de igualdade política. Né? O Aristóteles vai falar sobre isso, os teóricos da democracia vão falar sobre isso, né, na sua origem, né, que ela vai trazer isso, né, citando ela literalmente. Somente a igualdade política assegura a composição e o exercício de poder sejam autorizados pelo todo e sejam de responsabilidade do todo, que nós temos nesse sentido. Né? Como todos nós estamos no exercício do poder, então a responsabilidade para garantir essa igualdade política no sentido de acesso a bens, acesso a cargos, então como ponto central da democracia ser a igualdade. Sem igualdade política, a Wendy Brown, inevitavelmente, o poder ele vai acabar sendo exercido por uma parte apenas, né? Seja por um aristocrata, por quem tem maior poder aquisitivo, e não pela totalidade dos indivíduos, né? E nessa esteira até lá o próprio Rousseau, que foi um grande teórico moderno da democracia, para o Rousseau, isso vai levar às sociedades, uma ausência, ao governo que não é exercido pelo todo, vai levar às sociedades a ambientes de sofrimentos e injustiças, já que uma sistematização da violência e da miséria coletiva vai acabar conduzindo, quanto mais desigualdade, vai acabar questionando o próprio sentido da ideia de democracia e dimensionando o seu próprio fim. Então, lá na democracia pensada pelos clássicos, a igualdade é o ponto central dela, mas também, quando ela é reformulada por uma dimensão representativa liberal burguesa, fundamentalmente após as revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, a democracia liberal representativa vai trazer mais dificuldades ainda essa ideia de igualdade. Então, para elas, democracias, a partir do momento em que convivem com o capitalismo, passaram a exigir do Estado moderno, nova confecção do Estado, um esforço maior nessa dinâmica de redução de desigualdade de poder. A democracia, então, é o mais fraco dos trigêmeos em guerra nascidos no início da modernidade europeia. Então, o Estado, a ideia de Estado-nação é uma construção da modernidade, o capitalismo é uma construção da modernidade, e a democracia, alinhada ao Estado-nação e ao capitalismo, seria o eixo mais frágil dessa tríplice, né? Então, no capitalismo democratizado, que é uma expressão que a Wendy Brown usa, a única forma de se promover igualdade, que é a condição originária da democracia, vai ser de que forma, né? Como a democracia representativa que nós temos hoje em dia, ela é muito diferente da democracia direta que os atenienses pensavam, né? Aquele grupo de cidadãos que deliberavam, discutiam, debatiam e votavam em prol de como seriam destinados as honrarias e os bens da sociedade ateniense. Hoje em dia ela vai ser dinamizada por um papel menor
dos indivíduos, né? Porque ela é a complexidade do mundo que nós vivemos a partir do desenvolvimento do Estado, da ideia de Estado-nação, uma ampliação do número de pessoas no mundo, né? Vai trazer como é que seria a dimensão igualitária da democracia, a partir de ações afirmativas capazes de garantir, mesmo que não de forma total e completa, né, condições adequadas de existência, renda, moradia, saúde, educação. E também, além disso, o que nós temos em comum também na democracia é o acesso ao voto e o exercício de cargos políticos. Então, a democracia moderna ela seria nesse sentido de que partiria do Estado a sua função de garantir saúde e educação, dentre outros elementos igualitários, e também o acesso igualitário a cargos e o acesso igualitário ao voto. Então, a democracia exige a vigilância constante para que se evite a concentração de riqueza. Algo que permitiria uma concentração de riqueza faria com que quem controla o poder seria os interesses das pessoas que estão nessa participação política de uma dimensão não igualitária, portanto. Então, o que ela está querendo dizer aqui é que mesmo na democracia antiga, quanto na democracia moderna, lá a partir do século XVIII, XIX, a questão social ela mantém-se presente. Então, ela vai se demonstrar contrária a essa ideia de que, hoje em dia, que se tem muito presente, né, que essa dimensão do social teria uma dimensão de uma compaixão aos pobres, né? Então, o Estado deve promover saúde, educação, medidas para a redução da desigualdade por uma questão de compaixão. Não, é próprio da democracia essa atuação, né? Mesmo seja na dimensão clássica ou moderna. Então, esse sentido que a ideia de justiça social, igualdade, se mantém. Então, ela vai introduzir o capítulo falando sobre isso. Então, a questão do social é onde a ideia de sociedade, né, quando nós pensamos como sociedade brasileira, por exemplo, é o que nos tornaria mais do que indivíduos. Nós não somos aqui somente quem está presente aqui, a Rebeca, a Aline, Camila, Eduarda, o Gustavo. Nós não somos indivíduos apenas, nós temos em comum também fazermos parte da sociedade brasileira. Então, é isso que vai nos reunir como pessoas, cidadãos que têm um interesse em comum. Então, aqui é o ponto central desse capítulo, né? A ideia de democracia, por estar relacionada à ideia de igualdade, necessariamente ela vai envolver outros conceitos. Ao falarmos em igualdade, nós estamos falando em sociedade, nós estamos falando em social, nós estamos falando em justiça social, bem comum. E aí, então, esse é o problema que é aqui que vai se concentrar o ataque fundamental da narrativa neoliberal. E o ponto, como a gente já viu semana passada, né, os grandes teóricos do neoliberalismo, Milton Friedman, Escola de Chicago, Estados Unidos, você já deve ter ouvido falar, a escola onde o ministro Paulo Guedes estudou, né? Então, que é a famosa Escola de Chicago, a gente ouve falar, Chicago Boys, etc. A escola austríaca, liderada por esse autor mais importante da discussão neoliberal, que é o Friedrich Hayek, e também os chamados ordoliberais, que são os teóricos alemães lá dos anos 30, e aí que também pensaram. Então, essas três discussões, a teoria neoliberal envolve Escola de Chicago, Milton Friedman, Escola austríaca, Friedrich Hayek, e também os ordoliberais, que são ordo no sentido de ordem, né? A ordem no sistema econômico. Mas ela vai concentrar muito mais a análise no Hayek. Né? Como nós temos pouco tempo aqui para analisar, a gente vai ter que ir um pouco mais rápido nessa análise. Né? Então, ela vai dizer aqui que o Friedrich Hayek ele vai argumentar, e aqui começa a tentativa de corrosão da democracia para esse autor. Né? Ele vai atacar, percebam a sutileza, né? Ele vai atacar a ideia de sociedade, o conceito de sociedade. O conceito de sociedade ele vai ser articulado pelo Hayek como um conceito vazio, que é um elemento que é defendido por déspotas interessados numa ordem planificada, que vai acabar favorecendo o poder coercitivo do Estado. Então, para ele, não existe, o ponto central é que não existe a ideia de sociedade. A ideia de sociedade é uma ideia improvisada, é uma abstração metafísica que vai acabar potencializando ameaças à nossa civilização ocidental. Então, evidentemente que ao atacar a ideia de sociedade, não existe a sociedade é uma abstração. A ideia central é o seguinte, pessoal, como não existe
a sociedade, não existe a sociedade brasileira, não existe a sociedade francesa, logo não existe uma ideia de justiça social que contemple toda essa sociedade. Não existe um bem comum que contemple interesses de toda uma sociedade, entendem? É essa a ideia. Porque são ideias muito abstratas, muito genéricas, e o ponto central dele é esse, nesse sentido, né? Como não existe um bem, não existe nada que nós podemos endereçar como o interesse comum dos brasileiros, uma justiça social que contemple os interesses de todos nós brasileiros, logo, o que nós temos em concreto, o que é realmente visualizável e não é abstrato, é a liberdade. É a liberdade no sentido que nós sentimos mais na pele, né? A liberdade no sentido mais cotidiano. Isso é o concreto. E é com base nisso que os valores de uma comunidade devem se valer. Então, a democracia acaba se desalinhando para esses autores neoliberais, fundamentalmente o Hayek, né? Dessa tarefa original de contemplar interesses comuns de uma sociedade que prima pela igualdade, né? Então, aqui citando ela, o assalto à sociedade e à justiça social nas décadas neoliberais, ou seja, que vem se caracterizando do ponto de vista teórico lá desde os anos 30, se intensificando nos anos 40, sendo colocado em prática a partir do início dos anos 80 e sendo colocado numa dimensão mais saltitante ainda a partir aí do século 21, né? Então, ela acaba sendo identificada com esse projeto de desmantelamento da ideia de Estado social em nome de indivíduos livres e responsáveis, né? Responsabilizáveis. Então, ela vai colocar que, para o Friedrich Hayek, a complexidade que nós temos na modernidade não pode ser compreendida supostamente a partir desses sentimentos que não existem do ponto de vista concreto, né? A ideia de uma sociedade que reúne interesses gerais de indivíduos que seguem regras de conduta. Na verdade, o ponto central da crítica do Hayek aqui, que deve ser apontado, é que essa ideia de sociedade não existe, e o que existe seriam indivíduos isolados que agem de forma mais espontânea a partir de dinâmicas de mercado, e também a partir de elementos ligados a tradições morais. E aqui vai ficando um pouco mais aproximável essa articulação do neoliberalismo com o conservadorismo, que, em que pese não sejam sinônimos, ela vai tentar demonstrar, sustentar o livro inteiro, que existe uma implicação bem forte. Qualquer coisa, qualquer questionamento aí, interrompam, que a gente comenta um pouco melhor. Eu tô indo um pouco rápido, tá, pessoal? Mas nosso tempo é meio curto. Então, o que ela está colocando, então, sendo assim, haveria nessa tentativa, o que ela vai colocar é o seguinte aqui, nesse parágrafo que eu vou tentar explicar ao invés de ler, né? É claro que a democracia, ela trata do ponto de vista desses interesses comuns, ligados à ideia de justiça social, bem comum, partindo de uma ideia de que existe sim uma sociedade, interesses comumente aceitos por uma sociedade, mas ela vai dizer o seguinte, que claro que a democracia moderna também leva em conta interesses subjetivos individuais, certo? Inclusive, se nós pensarmos, até o século XVIII, não existia a ideia de indivíduo, de sujeito. Indivíduo que significa indivisível, né? Essa ideia de que a Natasha pensa diferente da Gabriele, que pensa diferente da Emily, que pensa diferente do Gustavo, que cada um tem esse direito individual, então, de ter a sua singularidade reconhecida. Isso só vai começar a ser construído no final do século XVIII e vai ser implementado no século XIX. Mas a democracia contemporânea, a democracia moderna, ela dá conta, ela precisa dar conta, misturar esses elementos alinhados a uma ideia de social com esses elementos ligados a individualidades. E aí que começa a tensão, né? Então, que ela vai colocar nessa tentativa de misturar interesses em comum dessa sociedade abstrata com interesses concretos de indivíduos que se conectam a partir de uma infinidade de cadeias de trocas e dinâmicas de mercados, seria uma receita de fracasso. Por quê? Essas abstrações superficiais contidas na ideia de sociedade, justiça social, etc., vão acabar esbarrando em situações concretas de pessoas que experienciam a sua liberdade ou a falta da liberdade cotidianamente. Então, é aqui que agora vai ficar um pouco mais claro.
Então, para o Hayek, o fato dessa sociedade se traduzir como um significante vazio, volátil, né, concentra um dos principais problemas, porque há um risco. Vamos entender um pouco mais a fundo o que ele quer dizer. Pensem o seguinte, para o Hayek, né? Por trás dessa ideia de que há um interesse comum, há um interesse da sociedade brasileira, que tem um bem almejado em comum, uma justiça social a ser almejada, que é abstrata, vai fazer com que essas pessoas que se consideram defensores da justiça, né, elas acabem se valendo dessa ideia de supostamente saber o que é o bem de todos, saber o que é o bem geral da nação, vão trazer esse desejo oculto, supostamente, de trazer o bem de todos, e isso vai acabar conduzindo a um totalitarismo. Como assim, pessoal? Então, isso aqui é uma crítica bem que eu vejo como bem contundente assim, às experiências de muitos governos socialistas. Né? O que ele quer dizer nesse sentido? Por exemplo, vamos pegar lá um governo socialista, lembrando que a diferença do liberal para um socialista, fundamental, nós temos socialismos e nós temos liberalismos, variações do liberalismo, variações do socialismo, mas o que vai diferenciar um do outro, nós vimos isso no nosso primeiro encontro, é que necessariamente todo liberal, seja ele um liberal de esquerda, liberal de direita, ele vai acreditar na propriedade privada. E já um socialista, um comunista, vai dizer que a propriedade privada vai gerar desigualdades, então o Estado é o detentor dos meios de produção para eliminar essas desigualdades. Então, o que ele vai dizer é o seguinte, um governo que prima pelo social, um governo que prima por uma narrativa de bem comum, ele vai acabar justificadamente, legitimadamente, a partir de essa suposta compreensão, essa suposta sapiência, de que sabe o que é o melhor para todos, acabar em nome de um bem comum, conduzindo a sua atuação cada vez mais para um inflaço das atividades do Estado, e isso vai levar ao totalitarismo, vai levar a sociedades autoritárias, despóticas. Eu sei o que é o bem, logo, se tu discorda de mim o que é o bem de todos, eu te coloco no paredão, né? Fazendo essa analogia lá com o governo cubano. Né? Quem é contra, quem não entende que a justiça é dessa forma, o certo é dessa forma, deve ser eliminado. Então, é nesse sentido. Além disso, a exclusiva legitimação da preocupação com a igualdade regulatória, em nome da liberdade irrestrita, e despreocupada com o contexto e as consequências sociais, faz com que a exigência por igualdade e inclusão seja vista como uma tirania do politicamente correto que cria indivíduos dependentes. O que ela quer dizer com isso? Quanto mais o Estado atua, quanto mais o Estado garante o social, mais ele vai abrir flancos de reivindicação, mais as pessoas vão continuar achando que se o Estado me dá A, ele tem que me dar B, C, D, E, F. Então, vai acabar inflando a atuação do Estado cada vez mais e vai gerar uma tirania da maioria, né? Como era bem comum lá nos primeiros teóricos da democracia moderna, Tocqueville, analisando a democracia nos Estados Unidos, no século XIX, e também, assim, essa ideia do politicamente correto, é uma coisa que a gente vê bastante presente hoje em dia, né? A discussão sobre feminismo, racismo, etc., é mimimi de negros, mimimi de mulheres. Então, é nesse sentido que é colocado aqui. Então, Hayek vai acrescentar que nessa abstração contida na ideia de justiça, se preocupa exclusivamente com a conduta e apresenta princípios corretos de aplicações universais. E não se preocupa com efeitos e resultados implicados nesses princípios. O que quer dizer esse parágrafo aqui, essa frase? Né? Enquanto, com base numa ideia de gênero, por exemplo, raça, ancorada numa dinâmica abstrata de justiça, ela não vai conter elementos de conduta mais específicos, né? Vai trabalhar numa dimensão abstrata e não numa dimensão concreta do que envolve a liberdade dos indivíduos. Então, a justiça não trataria de recompensar, e aqui entrando no ponto da meritocracia, que é bem forte dos neoliberais, né? Essa ideia de justiça em abstrato, ela não vai recompensar o mérito e o esforço, né? Porque ela trata de elementos em gerais.
Eu vou dar cotas, por exemplo, para negros. Eu vou trabalhar com elementos de políticas públicas para gerar aí menor desigualdade salarial entre homens e mulheres. Então, isso vai acabar irremediavelmente trazendo complicações para dinâmicas ligadas a mérito, dinâmicas ligadas a esforço, né? E aqui é um ponto bem importante, né? Para os neoliberais, essa atuação do Estado em prol do social vai acabar trazendo problemas, porque quando se tenta diminuir desigualdades, acaba se despotencializando a própria estrutura da civilização. Então, sendo bem claro, pessoal, o que quer dizer aqui? A desigualdade é boa, desigualdade é importante. Nós precisamos de civilizações desiguais, exatamente porque a desigualdade geraria uma evolução das comunidades. Pensem comigo nesse sentido, né? Pelo fato de eu não ter aí elementos econômicos para conduzir uma vida melhor para mim, vai fazer com que eu corra atrás das coisas. Vai fazer com que me tire do chão e eu lá, toda essa narrativa aí que eu já falei para vocês, o quanto me incomoda um pouco a empreendedocracia, toda essa ideia de desenvolver mecanismos individuais, assim, não que seja um problema isso, a ideia por si só, mas assim, ser um mantra evocado aos quatro cantos o tempo inteiro, dessa responsabilização individual. Então, nesse sentido, a desigualdade é boa, porque tira do chão as pessoas, ela faz com que elas corram atrás das coisas, e também nessa dinâmica de inventividade, né? Exatamente porque a sociedade é desigual, que eu tenho que pensar, por exemplo, sei lá, num aplicativo que não existe ainda, que vai trazer algum tipo de facilitação para alguém. Então, nesse sentido, a desigualdade é boa porque move as pessoas e porque a desigualdade também ela gera esse caráter de inventividade dos indivíduos, né? E aqui ele faz uma comparação com um jogo, tá? A sociedade seria mais ou menos uma dinâmica de um jogo. Se num jogo, né, pensar qualquer jogo que nós tenhamos aí, futebol, Big Brother, que terminou ontem, né, nós temos um jogo, resultados imprevisíveis, porque nós temos diferenças, as pessoas são diferentes em termos de aptidões, né? Logo, um jogo sempre vai trazer um horizonte de vencedores e perdedores. Então, a civilização deve ser pensada dessa forma e não tem nada que se faça quanto a isso, né? Então, a civilização é resultado de um jogo não projetado, tá? Esse jogo não projetado em que sentido, né? A sociedade vai se colocando e vai realinhando essas regras do jogo, pode ser aperfeiçoado, portanto, esse jogo, mas mesmo assim, mesmo nesse aperfeiçoamento do jogo, não se pode exigir resultados iguais, ou justos, no caso, diante de situações de indivíduos que têm aptidões tão diferentes, pessoas que têm condições econômicas tão diferentes e aptidões tão diferentes. Então, o resultado do jogo, assim como o resultado de uma sociedade, ela vai ser necessariamente dinamizado pela habilidade ou um pouco pela sorte. A pessoa que teve sorte de nascer em berço de ouro, né? A pessoa teve sorte de ter um pai rico, por exemplo, faz parte, e a pessoa que ou teve sorte, tendo sorte ou não, também tem mais aptidões para desenvolver seus talentos e isso ter reconhecimento. Então, nessa ideia de sociedade pensada aí pelos intelectuais da democracia igualitária, ao pressupor esses elementos da justiça social bem comum, acabam trazendo entraves para a civilização. E aí vem o ponto, como é que se implica a dimensão da moralidade tradicional, né? Para ele, Hayek, mas a gente pode estender para os neoliberais como um todo, né? O que geraria uma estabilidade da sociedade não seria esse bate-bumbo por direitos, reconhecimentos de gênero, raça, etc., e sim, a estabilidade significaria uma sociedade bem ordenada, assim, uma sociedade onde o mercado é livre, né? Onde aí eu possa exercer efetivamente a minha liberdade, no sentido bem assim, concreto, mas também pobre em termos de ideia de liberdade, né? Liberdade para os neoliberais é liberdade de escolher o que eu vou consumir. Eu vou escolher entre a cerveja Heineken ou a cerveja Corona. Eu vou escolher se eu compro um casaco na loja tal, ou na loja A, ou na loja B. Essas dinâmicas que experienciam efetivamente
a liberdade, né? Que é o ponto central do que deve ser evocado em termos de democracia. Isso nós falamos melhor, é muito claro para nós, né? Como ela está tentando sustentar a democracia desde a sua origem, inclusive na sua transformação na modernidade, na democracia moderna, ela sempre foi ancorada por uma ideia de igualdade. Mas hoje em dia a palavra central das democracias quando nós falamos de democracia em Estado, é liberdade, né? Então, liberdade nesse sentido, liberdade ligado a uma dimensão mercadológica, e o que geraria uma estabilidade para uma determinada sociedade seria os elementos de uma moralidade tradicional que as pessoas supostamente cumprem de forma espontânea. Isso é um ponto bem central, que é aqui que vai ficar bem claro, parece, a implicação dessa dinâmica neoliberal com a dinâmica de uma moralidade conservadora, né? Qualquer coisa fora isso, ele vai insistir, né? Qualquer Estado, qualquer dinâmica socialitária, social, envolvida na democracia contemporânea, vai inclinar necessariamente ao totalitarismo. A moralidade tradicional e o mercado competitivo são as alternativas que justificam a interdependência complexa entre os indivíduos. Então, nós temos uma interdependência, nós todos temos uma dependência mútua, mas que ela se dinamiza muito mais por escolhas mais sutis e simples assim na nossa vida cotidiana do que sobre esses elementos guiados por uma justiça social, etc. Então, esses elementos, ou seja, a moralidade tradicional e o mercado livre e competitivo revelam a verdadeira natureza da justiça. Então, para o Hayek, né, fundamentalmente para os neoliberais como um todo, justiça não é promover bem comum, a ideia de que nós compartilhamos em termos de bem comum. Justiça é nós termos liberdade de escolhermos o que quisermos num mercado livre, competitivo, onde as pessoas corram atrás pelos seus interesses, pelas suas dinâmicas individuais, sem a intervenção do Estado, né? E, evidentemente, os valores morais não podem ser conduzidos por uma ideia abstrata de justiça que pode ser imposta por aqueles defensores da moral que havia sido colocado anteriormente. E sim por aquilo que é moralmente seguido de forma espontânea pelos indivíduos e que detém um DNA histórico, né? Uma tradição. Então, o Andy Brown coloca aqui, a justiça social ataca a justiça, a liberdade e o desenvolvimento das civilizações garantidos pelo mercado e pela moral. Se a crença na direção social e política da sociedade é o que nos leva para esse caminho, então a sociedade deve ser desmantelada. Esse é o ponto do capítulo, né? Se a ideia de sociedade, justiça, bem comum, etc., é o que podem levar ao totalitarismo e podem retirar de nós essa dinâmica ligada à liberdade de consumir, ou à liberdade de seguir os preceitos morais tradicionalmente aceitos, então nós temos que eliminar a sociedade. Esse é o ponto. Daí Hayek sustenta, como demonstra o Andy Brown, a necessidade de desmantelarmos a sociedade, como o neoliberalismo faz de várias formas, né? Negando a existência e a importância da redistribuição econômica, transferindo as responsabilidades do Estado social para as famílias, isso é importante, né? Já que nós vamos desmantelar a ideia de sociedade e de justiça social, quem vai suprir esse espaço de conduzir as pessoas à direção do correto, já que não é o Estado que detém a ideia de justiça social, quem detém a ideia de justiça, do certo ou errado, são as famílias. Entendem? Nesse sentido. Então, a Wendy Brown vai apontar que a crítica de Hayek à justiça social é atualmente um consenso no conservadorismo neoliberal. Então, e toda a ideia de social sendo o inimigo da liberdade. Então, a negação dessa ideia de sociedade acaba contribuindo para essa invisibilização das normas de desigualdades sociais herdadas da escravidão, do colonialismo, do patriarcado. Então, essa ideia da liberdade, isso é bem comum, isso a gente vê bastante presente hoje no Brasil, por exemplo, né? Discussões que falam sobre o legado da escravidão, discussões que falam sobre patriarcado, discussões que falam sobre colonização são vistas pelos neoliberais, por essas dinâmicas, como um mimimi, como elementos que não fazem parte da atuação do Estado. A atuação do Estado é econômica e ponto. Tá? Então, esses entendimentos por reivindicações, redistribuições, se tratam de lamentações tolas, mimimi,
de indivíduos que esses indivíduos não deveriam reclamar, mulheres, negros, etc., não deveriam reclamar da atuação do Estado em prol de seus interesses em termos de políticas afirmativas. Agora eles são livres, eles podem correr atrás por si mesmos do seu reconhecimento, e reconhecimento nesse sentido significa aí demonstrar talentos e aptidões para ingressar no mercado de trabalho, por exemplo, no mercado econômico, e se não conseguiu, a culpa é sua. Se não conseguiu, não reclame do Estado. Se não conseguiu, não venha fazer o interesse, obrigar a sociedade a entender que o interesse de negros, imigrantes, mulheres, etc., trata-se de uma ideia de justiça social geral. São instrumentos individuais que devem ser lutados e corridos atrás de forma individualizada. Então, as pessoas, ideia, em tese, uma mulher, um negro, um estrangeiro, teria essa dinâmica de liberdade para se aperfeiçoar como um jogador, e aí, nessa ideia de meritocracia, fazer valer aí, responsabilizar-se por seus fracassos e lutar para esses elementos. Então, esse excerto que eu trago aqui, ela vai analisar o que implica a negação da existência da sociedade, né? Vai implicar, faz mais do que culpar os pobres por sua condição ou natureza, das minorias e mulheres de todas as raças por sua presença minúscula nas profissões e posições de elite. A liberdade sem sociedade se constrói o léxico pelo qual a liberdade torna-se democrática, combinado com a coexistência social e alinhada na igualdade política. Liberdade sem sociedade é puro instrumento de poder, despida de preocupação com os outros, o mundo ou o futuro. Então, aqui ela já traz elementos críticos, né? Essa ideia de liberdade, no sentido de que eu tenho liberdade para me aperfeiçoar e correr atrás, como se pudesse exigir de uma pessoa que nasceu pobre, embaixo da ponte, que ela tenha as mesmas condições para se tornar um grande empresário, de uma pessoa que nasceu filho do Gerdau. Então, é nesse sentido que vai acabar tornando cada vez mais insensível uma sociedade nesse sentido, né? Então, a ideia de reduzir a liberdade a uma licença pessoal que não deve ser regulada, isso aqui é bem importante, né? Consagra como liberdade de expressão qualquer reivindicação individual de enunciar percepções que visem reaver espaços onde o passado assegurava zonas privilegiadas de conforto, baseadas na branquitude, na masculinidade ou no nativismo, né? De onde eu nasci. Negando que estes sejam produzidos socialmente, desatrelando-os de qualquer conexão com a consciência, compromisso ou consequências sociais. Então, o que esse parágrafo quer dizer que é bem importante, né, pessoal? Ora, não existe a ideia de que é uma justiça social. Sociedade não existe, ela é uma abstração. Logo, não existe justiça social, bem comum, certo? Então, se eu vou lá e eu ataco, por exemplo, eu digo que mulheres, negros são inferiores. Se eu digo que o papel de mulheres mesmo é cuidar da casa, ou que as mulheres não têm aptidões, a mulher não deve fazer isso, A, B, C. Isso, como não existe uma verdade sobre a justiça social desses pontos, isso acaba se trazendo como uma liberdade de expressão. E o Estado deve garantir a liberdade de expressão. Isso é bem visível que nós estamos vendo no contexto geral e no Brasil, é bem concreto, né? Então, se o sentimento de perda de privilégios é facilmente convertido como uma ira justificada contra a inclusão social e a igualdade política daqueles historicamente excluídos. Então, eu, Gustavo, por exemplo, homem branco, heterossexual. Então, se eu chegar e dizer que a reivindicação de mulheres é mimimi, que os negros, não existe racismo no Brasil, que o cotista seria uma pessoa que não seria, as cotas raciais sociais seriam elementos aí de privilégios. Então, qualquer elemento que eu enuncie deve ser visto como uma liberdade de expressão e não como uma afronta a um interesse por uma igualdade nesses âmbitos aí que são mais visivelmente pobres, negros, índios, mulheres, etc. Então é isso, né? Não é assim uma acusação desse homem branco hétero que está perdendo seus privilégios e deve ser atacado por sua dinâmica totalmente egoísta
que vai acabar gerando violências que nós vemos cada vez mais, né? Não, trata-se de um direito, uma manifestação de ódio que são legitimadas pela liberdade, porque a liberdade é o concreto. E se eu domar a liberdade, consequentemente eu vou levar às sociedades déspotas, às sociedades... Então é esquisito para pensar, né? O controle de discursos de ódio e resignação contra discursos de ódio, por exemplo, elas acabam se tornando um problema para a liberdade, né? E por isso que nós vemos hoje em dia, é muito comum, uma coisa peculiar do Brasil, né? Pessoas que são favoráveis, trazem discursos à volta da ditadura militar, à volta do AI-5, e quando elas são tensionadas sobre isso, criticadas por isso, elas dizem, mas vivemos numa ditadura. Então, é muito curioso esse elemento, né? Que essa citação da Wendy Brown ela é bem importante, né? Então, agora estamos em posição de entender como nazistas, membros da Ku Klux Klan e outros nacionalistas brancos se reúnem publicamente em comícios de liberdade de expressão. Porque um supremacista masculino, branco e autoritário na Casa Branca, Donald Trump, é identificado com a liberdade por seus apoiadores, por ser politicamente correto como um manto, como um valor positivo, né? Como décadas de políticas e princípios de inclusão social, de combate à discriminação e de igualdade racial, sexual, de gênero, acabam sendo taxados como normas e regras tirânicas impostas por bandos de esquerda, né? Não sei se vocês viram há pouco tempo aqui em Porto Alegre, nós tivemos aí uma manifestação anti-vacina, sei lá, alguma coisa assim, que tinha lá uma pessoa vestida com aquela roupa da Ku Klux Klan. Não sei se vocês viram isso, né? Nos Estados Unidos isso é bem comum. Aqui no Brasil não é mais tão incomum. Tivemos ano passado lá um movimento lá em Brasília também, as pessoas vestidas lá com roupa da Ku Klux Klan, lembrando que é todo aquele elemento de caça aos negros que nós vimos lá nos Estados Unidos no século passado. Deixa eu ver aqui o que foi comentado no nosso chat. Não sei por que não está aparecendo o chat para mim. Ué. Não sei por que às vezes daí se eu parar de... Agora apareceu. Isso enfim, nós estamos... perceba que a Wendy Brown está mostrando teoricamente como as teorias neoliberais sustentam o que a gente está vendo. Por isso que eu acho tão interessante esse texto, é um texto bem recente, né? E também bastante pertinente. Aqui ela faz uma digressão, duas digressões no final do capítulo, mais um ponto de vista teórico, falando como a Hannah Arendt acabou não... uma cientista política importante, acabou não ajudou nessa discussão. E também, esses dois últimos pontos eu vou passar batido para a gente ir mais rápido aqui, porque são análises assim, que resvalam um pouco o interesse central do capítulo. Então, vamos entrar nesse segundo capítulo, para tentar vencer hoje o que nós temos nessa discussão. Então, depois de falar que a sociedade deve ser destronada, o próximo alvo agora é a política. A política deve ser destronada. Então, agora, a atuação é ligada ao político, né? A ideia de alinhada fundamentalmente à atuação do político. Ponto central do capítulo é limitar o poder político, o poder do político eleito. Essa é a ideia central, né? O político se difere da política, né? A política tem esses elementos que nós estamos falando em comum, ligados à democracia no sentido da igualdade, mas o político diz respeito a deliberações, poderes, ações e valores dos quais a existência comum é pensada e moldada e governada. Então, o político refere-se a normas distintas de poder, envolvendo um traçado de coordenadas de justiça, ordem, segurança, ecologia, urgências emergenciais, urgências e emergências, sejam elas legais, ou seja, o político que vai lá e legisla, seja o político que vai lá e decide, o executivo e legislativo, que são compartilhadas ou autoritárias, então desonestas ou legítimas. Então, a atuação do político é nesse sentido. Né? Pense em um político, um deputado eleito, um senador eleito, ou um governador eleito, um prefeito eleito, um presidente eleito. Então, vejamos como se dá a crítica. Né? A atuação do político ela é baseada na ideia de soberania popular. Né?
Então, a população vai lá, na democracia representativa, que é a democracia moderna que nós vivemos, nós vamos lá e elegemos o Jardel, o Tiririca, nós elegemos aí o Alexandre Frota, todas essas pessoas que governam o povo, né? Então, a atividade do político, seja no âmbito executivo ou administrativo, seria atuar em nome dessa ideia de soberania popular, né? E aqui, então, o ponto, sendo um pouco mais rápido aqui, ela vai explicar que a crítica dos intelectuais neoliberais ao político e à democracia não foi apresentada de forma homogênea. Claro que existem diferenças nessas críticas, né? Mas acabam tendo um compartilhamento de ideias de que a atuação do político deve servir fundamentalmente ao mercado e, fundamentalmente, ouvir a moralidade tradicional. Vamos lá. As objeções ao poder político, à democracia e ao estatismo expansivo, ou seja, políticas igualitárias, e à soberania política, não significam que esses pensadores propõem um modelo de Estado fraco, tá? Mas sim um Estado enxuto. Não é um Estado fraco, é um Estado enxuto, porém forte. Forte em que sentido? Forte no sentido de, fundamentalmente, o que os neoliberais querem é um governo que faz regras fortes para manter a economia livre, tá? Faz regras fortes fundamentalmente para controlar a inflação, e a atuação social do Estado devendo ser cada vez diminuída. A Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra do Reino Unido a partir dos anos 80, né, é muito comum nas análises práticas do neoliberalismo, como já havia falado para vocês. O neoliberalismo, em termos teóricos, nasce no final dos anos 30, começa a Sociedade Montpellier, que nós citamos aqui em outro encontro, vai lá nos anos 40 desenvolver maiores elementos contra esses problemas da democracia, a reprogramação do liberalismo, que eu já havia falado. É claro que nos anos 60, o neoliberalismo não é levado a sério, porque nós temos o estado de bem-estar social, pensados lá fundamentalmente pelo economista John Maynard Keynes, o keynesianismo. Keynesianismo significa o quê? Essa ideia de democracias liberais, no sentido de livre iniciativa, porém um Estado que garante saúde, educação, etc. Então, mas lá depois, nos anos 60 e 70, no final dos anos 70, em virtude de, fundamentalmente, crises do petróleo, elementos ligados à complexificação e maior dificuldade econômica do Estado promover igualdade, que o discurso começa a se inverter. Então, o discurso começa a se inverter para esse bate-bumbo liderado fundamentalmente pela Margaret Thatcher, né? Essa ideia, né? O governo é o problema, não é a solução. Aquilo que vocês, com certeza, já falei aqui, mas com certeza vocês já ouviram, né? Falar aquela ideia que concentra o quê? No sentido que diz respeito de que não pergunte para o país o que o país deve fazer por você, sim o que você pode fazer para o país, como um grande empreendedor, como um grande empresário, nesse sentido, né? O governo é o problema e deve ser regido por instituições internacionais focadas em viabilizar a acumulação de capital e estabilizar a concorrência. Então, a desigualdade e a insegurança crescentes foram efeitos produzidos pelo neoliberalismo que trouxeram consigo também populismos de direita enraivecidos e políticos demagogos do poder. Então, nós temos aqui, de carona nessa dinâmica da discussão do neoliberalismo, né, políticos que vão se ver cada vez mais como gestores. É muito comum isso no Brasil, né? Não, eu não sou um político, eu sou um gestor. Vote em mim porque eu sou um gestor. Trata o público como se fosse um privado e acaba se valendo desses discursos legitimados como liberdade de expressão, né? As maiorias, as minorias que se adaptem às minorias, etc., ou desapareçam, sabemos de tudo isso, né? Então, não há dúvida para Wendy Brown que essa demonização do político e da atuação estatal igualitária vai acabar contribuindo para rebeliões antidemocráticas no Ocidente. Vão começar a ser mais visíveis lá em 2010, 2011, 2012, 2013, e agora nós estamos vendo cada vez mais a naturalização disso, cotidianamente nós vemos isso aí no Brasil, e não só no Brasil, né? Mas aqui ela vai dizer que esse argumento não explica o crescimento do nacionalismo e a demanda por centralização do poder político. Então, ela vai colocar que os neoliberais eles queriam uma sociedade estável. Eles queriam pessoas que tivessem o direito de escolher os seus bens de consumo, reduzindo a liberdade a isso, e queria uma aposta no moralismo tradicional
não no sentido de evocar aí o direito de ser racista, o direito de ser machista, mas que, em tese, o moralismo tradicional deixaria as sociedades mais tranquilas, né? Preciso deixar claro que, para Wendy Brown, esses demais efeitos não condizem com os sonhos neoliberais, por sua vez vislumbravam cidadãos pacíficos e ordeiros, bem longe, aqui é uma expressão que eu gosto, que é minha, que eu gosto de usar, né? Bem longe da gritaria infantil com a profundidade de uma poça d'água em dia de garoa. Isso é uma expressão minha, né? Vejo uma poça d'água hoje, que é um dia está chuvoso, não pense numa chuva mais garoante do que essa, né? A profundidade, via de regra, dos discursos raivosos dessa galera aí que a gente conhece bem, tem a profundidade de uma poça d'água em dia de garoa, me parece. As nossas existências se acostumaram a conviver. Seduzidas pelas vozes de homens fortes que vociferam lei e ordem, né? Então é muito ancorada por isso, muito forte essa questão de bandido bom, bandido morto. Então toda essa dinâmica que envolve toda essa dinâmica envolvendo aí essa ideia da figura paternal do chefe de Estado, né? Que vai nos livrar dos homossexuais, das feministas, dos imigrantes, etc. Vamos ver o que nós temos aqui no nosso chat. Não sei por que o chat acaba não aparecendo facilmente aqui. Se alguém puder comentar oralmente, eu não sei por que o chat demora para aparecer. Oi, professora, aqui é a Pamela. Desculpa, eu lhe interrompi. Não. Eu me lembro dessa questão de falar de discurso de lei e ordem. Isso tem sido mais presente agora nos últimos anos, não só no Brasil e nos Estados Unidos, quando o Trump entrou, mas também lá na Europa. Sem dúvida. Desculpa lhe interromper, é só isso. Mas é que as pessoas, elas têm aquela ideia da falsa segurança que a ideia de lei e ordem pode trazer. Exato. Era só isso, desculpa lhe interromper. Exatamente, exatamente. Então, mas é bem sedutor, nós sabemos, né? É bem sedutor o discurso de lei e ordem, exatamente porque define de forma simplificada os inimigos, né? O problema tudo são os comunistas, o problema são todos aí os bandidos, os criminosos, né? Então, e isso acaba, evidentemente, trazendo esse horizonte. Sobre esse tema, a Wendy Brown tem um livro bem importante que é analisando fundamentalmente as implicações desses governos autoritários na construção de muros e no recrudescimento de legislações, né? Securitárias, no sentido penal. Então, ela vai demonstrar isso. Quanto mais, por exemplo, supostamente, a construção de muros para evitar imigrantes ilegalizados ingressar nos países hegemônicos, vai gerar maior níveis de sofisticação de tráfico de drogas, por exemplo, que vai gerar maiores níveis de violência. Então, o traficante precisa entrar no país para levar droga. Então, quanto mais nós trabalharmos num horizonte de dificultação, por exemplo, da população migratória, que não tem nada a ver com tráfico de drogas, mas o argumento é esse, né? Nós vamos recrudescer fronteiras para evitar o tráfico. Os traficantes vão conseguir, de um modo ou de outro, passar seus produtos. Acontece que o nível de violência vai ser intensificado. Então, mas é como os estudos em geral, o senso comum sobre essa questão que a Pamela colocou, envolvendo discursos securitários, discursos de segurança, acabam se tornando aí não sendo analisados de uma forma minimamente profunda. Então, tanto o crescente ultranacionalismo nos parlamentos europeus, lá no Brexit, a questão fundamentalmente que é a saída do Reino Unido da União Europeia se deve muito a discursos nacionalistas, anti-imigração, né? Trump. Muitos autores até sugeririam que esses discursos seriam uma morte ao neoliberalismo, para demonstrar quanto as críticas ao neoliberalismo elas são polimorfas, né? Elas têm múltiplas formas. Os avanços neoliberais de reprogramação do liberalismo viam incompatibilidades de interesses envolvendo democracia e mercado. A mais séria delas concentra-se nas implicações contidas nas reivindicações por parte de trabalhadores, de pobres em especial, ao exigirem um Estado forte, acabam conduzindo a uma galopante burocracia. Então, o Estado forte é um Estado burocrático,
e também vai acabar favorecendo políticos que acabam aí se envolvendo em uma dimensão de corrupção e, como ele sempre insiste, pelo menos o Milton Friedman, vai levar ao totalitarismo. Nós temos 3 perspectivas teóricas de neoliberalismo que eu vou tentar sintetizar aqui para nós não passarmos tanto nosso tempo, né? Eu sei que vocês têm compromissos, né? Então, são primeiro Milton Friedman, que é o grande expoente da Escola de Chicago, que vai trabalhar assim, tem pontos em comum, mas Milton Friedman vai falar que a liberdade individual, a liberdade política, só existe liberdade a partir do advento do capitalismo. Então, liberdade individual, ou seja, liberdade de ir e vir, liberdade de consumir o que eu quiser, liberdade de empreender, nós teremos também a liberdade política, que é a liberdade de votar e ser votado, de posicionarmos-nos politicamente, que uma sociedade, ela vai acabar uma sociedade, se ela tem mais liberdade política, isso vai acabar contribuindo para mais liberdade individual e vice-versa, né? Liberdade econômica, perdão. Então, nesse sentido, quanto mais eu tenho liberdade econômica, mais isso vai favorecer a ter liberdade política e vice-versa. Há mais substâncias contidas nessa análise de Milton Friedman. Para ele, qualquer exercício do poder político, incluindo da maioria popular, representa um duplo perigo, que ameaça tanto a liberdade econômica quanto a política. O primeiro perigo está nas dimensões inerentes de concentração e dependência da coerção do poder político. O poder político, lembrando, né? Poder dos governantes e dos legisladores. Né? A ideia central, vou sintetizar aqui para vocês, ao invés de ler, né, pessoal? O ponto central é que eles querem limitar a atuação do político. O político não pode legislar sobre economia. A economia deveria ter uma regra padrão libertária, né, no sentido de não envolver a atuação de políticas de redução de desigualdade, nem de políticas de regulação de mercados, a não ser que sejam legislações que favorecem o livre mercado especificamente. Né? Então, nessa dimensão, a ideia, né? O segundo perigo, segundo aqui o Milton Friedman, está no fato de o poder político requer ou impõe a conformidade. Então, o político faz uma legislação que obriga a gente a se conformar com ela. E aí acaba se tornando essa ideia de uma coerção da maioria. Mas os mercados livres vão ampliar, vão trazer uma dimensão de diversidade. Então, o mercado, um livre empreendedorismo, vai fazer, aqui a metáfora que ele usa, né? Vai reduzir a atuação política nossa a uma dimensão de mercado. Cada indivíduo pode votar na gravata que deseja e tem condições de obtê-la. Então, seria mais importante, Milton Friedman, não é eu votar em quem vai ser o vereador, o deputado, né? Porque esse vereador, deputado, senador, presidente, ele vai ter uma atuação limitada. Ele não vai poder promover políticas públicas, né? Políticas sociais. A atuação dele é limitada no sentido de manter os mercados livres e a livre concorrência. Agora, o exercício fundamental mesmo dessa ideia de liberdade seria eu eleger se eu quero uma gravata vermelha ou uma gravata azul. Então, é esse o nível de redução da atuação política. É mais atuante, é mais importante eu poder ter uma liberdade de poder escolher se eu quero uma gravata borboleta vermelha, azul e branca, e vai ter um mercado competitivo que vai contemplar trilhões de formas de gravata possíveis e imagináveis, né? Do que eu ir votar lá no senador, no deputado, porque a atuação do político vai ser muito restritiva a esses elementos ligados a manter a liberdade ativa, a liberdade de consumir e também as dinâmicas dos mercados. Mesmo a legislação democrática compromete a liberdade ao impor a vontade da maioria às minorias. Os mercados, por outro lado, sempre permitem que as preferências individuais prevaleçam, o equivalente a conseguir aquilo que se vota, porque se vota. Ao mesmo tempo, os mercados retiram a organização da atividade econômica do controle da autoridade política. É o mercado que se autorregula, né? Permitindo que a força econômica fiscalize o poder político ao invés de reforçá-lo. Então, o mercado que fiscaliza o político, e não o político que fiscaliza o mercado. Entende? Essa ideia é bem comum que nós vemos hoje em dia.
Então, a proposta do Friedman vai se alinhar a um libertarianismo puro. Nós já falamos sobre libertarianismo, né? Libertarianismo seria aquela corrente que prega o Estado mínimo plus, master plus. O Estado serve para garantir a liberdade econômica, a liberdade individual de expressão e também a segurança. Então o libertário vai dizer assim, nós precisamos pagar impostos somente para garantir prisões e segurança pública. Ponto. Então, imposto é crime, já deve ter visto esse papo, né? Todo imposto é crime, imposto é roubo, etc. Então, o Estado deve atuar somente em prol disso. Democracia, seja ela robusta, uma democracia igualitária, seja ela uma democracia social-democrata, que seria aquela democracia lá dos países escandinavos, os melhores exemplos que nós já falamos aqui, né? Dinamarca, Suécia, sei lá. Ou seja, bastante imposto, muito social, mas livre iniciativa, tranquilo. Representaria um inchaço do poder político e uma coerção sobre a liberdade. E aí, então, reduz a ideia de liberdade. A liberdade é a ausência de coerção. Liberdade não tem nada a ver com uma emancipação política de sujeitos que estão comprometidos com a sociedade, porque a sociedade não existe. Então, aqui, indo mais rápido, para a gente terminar, Milton Friedman seria nesse sentido. O Hayek, que é o mais importante, né? Ele vai estabelecer lá, ele vai criticar fundamentalmente as ideias impostas na ideia de vontade geral do Rousseau, que é um teórico liberal moderno da democracia, quanto no Marx, né? E no Keynes, que é esse economista do século passado que eu já citei. Mas concentra-se fundamentalmente mais aí no Rousseau. Então, reforça essa ideia, né? A ideia de democracia está ancorada numa dimensão de glorificação do Estado, numa ideia de interesse público que não existe, e vai através aí dos principais conservadores, o pai do conservadorismo teórico, lá, Edmund Burke, né, um inglês lá do século XVIII, tá? Mas também o iluminismo escocês e Locke. Então, vai trabalhar aqui, vai levar em conta agora os espaços das tradições como um exercício da liberdade. E aqui esse é o ponto, ele vai trazer o Hayek nesse livro, aqui nessa sentença, do Jacob Talmon, Origens do Totalitarismo Democrático, a estrutura que condensa a ideia central do que vai ser dito em seguida, né? Uma tradição encontra a essência da liberdade na espontaneidade e na ausência de coerção, e outra acredita que a liberdade seja realizada apenas na busca e no alcance de um objetivo coletivo absoluto. Então, duas tradições, né? Para uma tradição, a essência da liberdade está na espontaneidade que nós decidimos a nossa vida, e a outra está numa coerção imposta por uma ideia de bem comum que vai ser conduzida por um déspota, provavelmente. Uma representa um crescimento orgânico, natural, lento, parcialmente consciente, e a outra é uma doutrinação, a outra é uma imposição. Fundamentalmente, pessoal, sintetizando o que vai ser dito aqui para frente, a ideia é a seguinte, tá? Nós reconhecemos o moralismo cristão, por exemplo, porque nós, há mais de 2000 anos, nós estamos aqui ouvindo essa tradição sendo colocada, os valores da moralidade tradicional cristã, judaico-cristã, sendo, no mundo ocidental, pelo menos, sendo nos colocado como uma marca da civilização ocidental. E segundo essa ideia, nós reconhecemos a moralidade cristã tradicional, judaico-cristã tradicional, de forma espontânea. Então, nós fomos lá condicionados, catequese, primeira comunhão, batismo, ouvimos esses elementos ligados à cristandade e nós reconhecemos eles de forma espontânea, né? É essa a ideia central. Daí se dá a implicação do neoliberalismo, que supostamente tem uma vertente meramente econômica, com esse atrelamento com o tradicionalismo. Então, a ampliação dos poderes do Estado administrativo por parte das atribuições do Poder Legislativo, além de incharem o Estado, faz com que subornos e negociatas se tornem parte cotidiana da cultura legislativa. Então, quanto mais a atividade do Estado ela envolve
atuação em prol do social, mais corrupção nós teremos. Então, o suposto ícone da democracia, um órgão legislativo eleito, inverte-se como seu oposto, né? E acaba sendo governado por elementos particulares. Isso é o que os neoliberais diziam. E é isso que acabou sendo visto, e aqui é um dos elementos que ela traz, de por que essa dinâmica neoliberal, em termos de interesses teóricos, não acabou na prática sendo diferente. E as leis acabam sendo esse imaginário do justo. É preciso, portanto, limitar o político, transformando a natureza ilimitada da soberania, que é falsa e perigosa, que é teológica, né? A soberania vem de cima para baixo, né? Todo soberano, poder soberano do povo, em um governo limitado pela liberdade dos mercados e indivíduos. Para ele, a derrubada dos regimes absolutistas, vejam o argumento, né? Nós tínhamos governos absolutistas liderados por uma vontade do Luís XIV, por exemplo, que era legitimado pelos interesses divinos, que vinha de cima para baixo, impunha o poder soberano aos demais súditos. Mas agora, nas democracias, nós vemos a ideia de soberania popular também tem esse elemento impositivo, segundo Hayek, né? Então, eles não veem muita diferença, né? O absolutismo foi ungido pelo poder soberano das democracias modernas. A democracia, então, teria essa capacidade déspota de ter o mesmo pressuposto abstrato, tal qual tinha o poder do príncipe, né, do soberano. Hayek traz como único ponto em comum do liberalismo com a democracia a igualdade perante a lei. Então, esse é um ponto... Onde é que se fala em igualdade dentro do neoliberalismo, né? A lei é igual para todos, né? Então, isso é o ponto igualitário, né? Que seria o elemento central do liberalismo. Então, o liberalismo, ele deve limitar os governos, então a reprogramação do liberalismo deve limitar os governos, enquanto a democracia ela depende da opinião da maioria. Então, a ideia central é que elementos ligados à economia e elementos ligados a políticas econômicas de cunho social devem ser proibidos por lei. Então, o Estado vai ser forte no sentido, forte e enxuto nesse sentido. Então, a democracia, se é para ter democracia, ela é um mero método de tomada de decisões, e não como bem em si. Então, um dos elementos centrais do capítulo está nos análises aqui, é bem interessante esse ponto que eu vou... Como eu não posso passar muito também, pessoal. Não, eu já fiz a impressão. Aquele dia que eu fui caminhar na Redenção, eu já imprimi meu imposto de renda, minhas coisinhas todas estão prontas para ser... Sim. Sim, é um documento que vai no envelope, comprei o envelope. Só esqueceu aí. Eu já deixei pronto. Eu tinha até dia 15 para entregar, né? Vamos lá. Só que daí eu consegui. Acho que tu consegue mudar o microfone dela aí. Vamos lá, pessoal. Sim, mas eu já tenho. Não. Alguém esqueceu o microfone. Eu ia igual, aqui, mas eu ia esperar um dia que não tivesse chovendo, né? Mas agora como está lá. É a Pamela ali. Aí, consegui. Agora vi. Então, para finalizarmos aqui, pessoal, para não tomar tanto tempo de vocês também, então, aqui é um ponto bem chave do capítulo, né, pessoal? Bem interessante para aqueles que querem fazer pesquisas futuras que alinham a discussão além do conservadorismo, do autoritarismo também. Né? Porque o Hayek vai sustentar o seguinte, que o posto contrário da democracia é o autoritarismo e o oposto do liberalismo seria o totalitarismo. Tá? Então, como é que ele vai articular isso aqui, que eu não vou ter tempo para a gente explicar de uma forma tão interessante, tão importante assim. Ó. Ele vai dizer o seguinte, a democracia igualitária vai tender ao totalitarismo, porém aqui é bem curiosa, é bem contraditória essa análise dele. Né? Ele vai dizer que é melhor um governo liberal autoritário, um liberalismo econômico autoritário, ditatorial, por exemplo, do que uma democracia igualitária, porque ela vai tender ao totalitarismo, entendem? Então ele vai dizer assim, ó, a democracia igualitária, essa tentativa de estabelecer parâmetros igualitários dentro de uma democracia, vai conduzir ao totalitarismo, e isso é ruim. Porém, é um governo que atua de forma ditatorial, desde que liberal, vai ser tranquilo.
Então, isso é um ponto bem interessante, porque a primeira experiência prática do neoliberalismo, pessoal, no mundo foi o governo Pinochet no Chile, tá? Que foi um governo ditatorial, como nós sabemos. Lá, as experiências práticas do neoliberalismo foram, além do governo Pinochet, as primeiras experiências foram Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido, né? Porém, por mais que nós tenhamos instâncias penais articuladas de forma mais incisiva no governo Reagan e Thatcher, nos governos Reagan e Thatcher, não dá para dizer que nós vivemos uma ditadura. Mas aqui no Pinochet, sim. E aqui o curioso é que o Hayek, ele visitou o governo Pinochet, fez posicionamentos em prol do governo Pinochet, dizendo o seguinte, que um autoritarismo estatal que garanta uma liberdade econômica é algo justificável, está tudo bem. Ele demonstrou apoio, inclusive, também aí aos governos lá no Peru e na Argentina também, mas mais fundamentalmente no Chile. Então, isso é o que é o curioso. Ele vai dizer que uma democracia igualitária tende ao totalitarismo, mas um liberalismo, uma democracia libertária, uma democracia igualitária tende ao totalitarismo, mas um liberalismo ditatorial está tudo bem. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Porque o problema é da democracia, e nós precisamos de governos mais estáveis. Então, uma ditadura que controle essas reivindicações pelo social, mas que mantenha liberdade liberdade reduzida, a ideia de comprar uma gravata a gravata X e não a Y, a cerveja X e não a Y. Então, é melhor termos uma civilização, é melhor termos um governo ditatorial, autoritário, desde que liberal, do que uma democracia igualitária que vai tender ao totalitarismo. Então, para finalizarmos esse encontro de hoje aqui, né? Então, não sei se ficou um pouco claro isso aqui, mas é bem importante, dá para revisitar o livro lá, né? Então, aqui, para o Hayek, o excesso de democracia está correlacionado à substituição das funções familiares pelo Estado social e da lei moral pela justiça social. Então, abandonamos a ideia de Estado social e abandonamos a ideia de justiça social. Nós botamos no lugar, quem é que vai fazer o papel social de dizer o que é o justo? As famílias. E daqui que nós colocamos, se coloca bem evidente, de forma mais evidente, a articulação do neoliberalismo com o conservadorismo e com o autoritarismo. Então, para o Hayek, tudo bem uma sociedade autoritária, desde que liberal, e problemas no Estado social, porque quem vai cumprir as funções de dizer o que é a justiça social, na verdade, é a lei moral tradicional, que é seguida espontaneamente pelas pessoas, porque a tradição está aí e nós respeitamos ela de forma tranquila, né? Não estaria na abstração contida na ideia de justiça social o amuleto para uma comunidade bem ordenada, e sim a concretude exposta em regras de conduta que evoluíram organicamente e se basearam em princípios compartilhados e herdados pela tradição. Então, respeita a propriedade privada, normas de gênero e outras crenças tradicionais, esses são os verdadeiros fundamentos de uma sociedade livre, moral e bem ordenada. Então, os poderes legítimos advindos de princípios comumente aceitos limitam o poder político, né? Então, os valores tradicionais que nós aceitamos livremente, que são orgânicos, né? Eles vão limitar a atuação do político, não é o que então o poder do político não deve só assegurar o bem funcionamento dos mercados, pessoal. O que está sendo dito aqui é que a atuação do político deve, vejam como é importante essa parte, deve, além de atuar em prol dos mercados, do funcionamento dos mercados, também atuar em prol de deixar com que aquilo que é essencialmente orgânico e representa a liberdade dos indivíduos, ou seja, como nós seguimos a moralidade tradicional, não deva ser colocado aí de forma inafastável, né? Nós não podemos ter legislações que vão tentar impedir, por exemplo, o crucifixo dentro de uma sala de audiências, né? Isso faz parte da cultura comumente aceita da sociedade. Nossa liberdade não é fundada nem pela política e nem pela lei.
e sim pelos princípios de conduta e opiniões que evoluíram, mesmo que de forma desarticulada, e que são aceitos e obedecidos livremente. Entendem? Ao desdemocratizar o Estado e retirar dele seu dever de empenho com a igualdade, não apenas com os mercados, mas os princípios comumente aceitos de dada comunidade, os princípios raciais, religiosos, sexualidade e gênero, podem ser legitimamente protegidos da imposição do Estado e podem governar legitimamente a conduta humana. Exemplo bem claro no Brasil, né? Nós já falamos sobre isso. A ideia de que uma pandemia não possa vir a proibir cultos religiosos, porque isso faz parte da liberdade de valores comumente aceitos, que não são impostos por ninguém. Então, tudo torna-se possibilitado em virtude dos limites colocados ao político nos pontos em que sua atuação toca normas comunitárias ou as liberdades individuais. Certo, pessoal? Então, ali os ordoliberais, só para finalizar aqui, eu não vou trabalhar aqui porque nós passamos do tempo, mas é menos importante os ordoliberais. Os ordoliberais vão dar dentro da Alemanha que vão tentar articular uma ideia de tentar dividir o que seria uma constituição econômica e uma constituição do Estado, né? A constituição econômica no sentido de regras não escritas, mas regras que limitam o poder do político. Certo? Mais ou menos esse sentido, mesmo que correndo aqui, eu espero que ter conseguido articular com vocês em linhas gerais o que o livro trouxe no capítulo introdução, capítulo 1º e 2º, e nós não teremos mais o capítulo 3º para análise, né? Mas vale a pena a leitura, né? O capítulo 3º é bem importante, interessante, os 3º, o 4º e o 5º já cai um pouco a discussão, mas a gente pode falar em alguma coisa melhor aqui e acolá. Obrigado, Viviane. Obrigado, Natasha. Certo? Então, semana que vem nós não temos e retomamos, então, no dia 19. Obrigado, Rafael. Então, hoje mesmo eu já devo disponibilizar o link lá para vocês, lá na minha página do YouTube. Então, isso aí. E fico feliz que tenham gostado. Então, bom resto de semana para vocês. Semana que vem, então, nós não temos encontro, né? No dia 19 de maio, nós teremos a professora Verônica, que vai trabalhar conosco. Então, essa reverberação relacionada aí à responsabilização dos Estados, na questão de direitos humanos, da responsabilização das empresas. Obrigado, Emily. Valeu, pessoal. Professor, posso fazer uma perguntinha rápida? Claro. No livro, ela propõe alguma solução para isso, além da crítica a essa direita? Ótima pergunta. Não. No livro, o 3º capítulo do livro, ela vai aprofundar essa questão de quanto o neoliberalismo atua em prol aí, acaba legitimando um autoritarismo e um conservadorismo. No capítulo 4º, que nós não vamos discutir, ela vai demonstrar nas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Como isso que se reverbera. O capítulo 4, para mim, já perde bastante fôlego, porque é uma discussão mais assim, jurisprudencial, para quem tiver interesse, vale a pena. Mas em 2 casos que ela vai analisar, né? Um caso lá que a Suprema Corte disse que tratava-se de liberdade de expressão, uma confeitaria que se recusou a confeccionar bolos para um casal de homossexuais, diz que era liberdade de expressão e está tudo certo. E um outro exemplo também são de agências que tratam aí, que tentam fazer uma lavagem cerebral em mulheres que procuram pelo aborto nos Estados Unidos, que vários estados que são legais, né? Então, a Suprema Corte diz que faz parte da liberdade de expressão também essas agências que tentam desestimular mulheres do seu direito de abortar, articulando a elas em um caráter demonizatório. E no último capítulo, é um capítulo mais filosófico, que ela vai articular como a narrativa neoliberal gera um niilismo, né? Uma descrença em relação a tudo, e vai acabar colocando no nosso cotidiano nessa descrença, nesse horizonte de descrença, né? Paulatinamente assim uma certa desistência. Então ela vai muito, muito sutilmente dizer que nós temos que nos resignar em relação a isso, nós temos que criar outros horizontes afetivos em termos existenciais para tentar dar conta, para tentar
voltar-se contra essa dinâmica, mas ela não traz elementos assim substanciais de como isso poderia acontecer, né? E aí o desafio é nosso. Pois é, porque eu fiquei pensando, o desafio não é só da democracia, o capitalismo está tão junto hoje que e o capitalismo parece que ele pressupõe um certo tipo de classes, assim, quase que pressupõe que tem que ter algum tipo de escravo para funcionar, e como a gente teria que superar não só esse modelo de democracia, mas também o de capitalismo, né? E aí fica muito complexo. É muito complexo, né? Realmente. Mas o ponto que eu tento ver assim é que também um horizonte de descrença absoluta é tudo que o neoliberalismo quer. Que nós acreditemos que não deve para fazer nada em relação a isso. Talvez, claro, que talvez insuficientemente ainda, mais espaços de micro-revolução que nós temos, de, por exemplo, não aceitar a naturalização da ideia de ver-se como uma empresa. Já faz parte aí de algum horizonte de uma construção de formatos de vida, formas de vida, como diria o Michel Foucault, um pouco avessos que atravessam um pouco isso. Mas é claro que é tudo muito complexo e muito difícil de ser pensado assim em termos macro, né? Mas realmente é o desafio que nós temos. Certo, meus queridos, minhas queridas? Então, é isso aí. De repente, talvez aí em outra aula a gente retoma alguma coisa a mais desse livro. Acho esse livro bem importante. Lá quando nós falarmos sobre sofrimento psíquico e neoliberalismo, vai acabar dialogando novamente com isso, né? Mas acho que a gente conseguiu aqui, a partir desse resumo, já dá um atalho bem suficiente para vocês seguirem a leitura na medida do interesse de vocês e conseguir compreender a obra, mas também vocês podem contar comigo. Quem seguir a leitura da obra e queiram algum tipo de esclarecimento, pode me procurar no privado, lá no nosso grupo do WhatsApp da turma, ou no público, no grupo, ou diretamente para mim, que a gente pensa junto aqui, ou seja em aula aqui também. Certo, pessoal? Então tá. Valeu, professor. Boa tarde para ti e para os colegas. Tchau, tchau. Valeu, colegas. Boa tarde. Ok, obrigada. Boa tarde. Tchau, professor. Obrigada.